Então, o que você acha? Melhor criar um relatório ou criar um dashboard? Existe uma mania de todo mundo querer apresentar os dados como um dashboard, mas dependendo muito dos dados, fica bem mais ou menos Mais ou menos! você utilizar um dashboard para apresentar alguns dados. Esse caso aqui é um relatório. E o que eu vou mostrar de diferente? Por que eu prefiro um relatório quando eu tenho esses tipos de dados aqui? Com esse relatório eu consigo ver, ó, todos os valores aqui do meu realizado para todos os meus departamentos. Se eu quiser ver somente o departamento de logística, eu clico aqui e vejo somente os KPIs da logística, o que foi realizado, as metas, o percentual de KPI e aqui durante o mês, na verdade durante o ano todo. Se eu quiser ver um mês específico, eu clico aqui em junho, eu estou vendo só o do mês de junho. E se eu quiser ver mais dados, sem eu ter que trocar para uma tabela de dados aqui, num dashboard a gente não ia conseguir ver, porque o dashboard é composto mais de grandes números, né? Como realizado, meta, KPI, alguns gráficos. Nesse caso aqui com o relatório, ó, eu só dou um clique aqui em ver dados, eu consigo ver aqui ó, os dados da meta de junho, consigo ver também o delta desses dados. Se eu marcar aqui, ó, limpar e marcar todos, eu consigo ver ó, todos os dados e consigo comparar e ver todos os dados. Quero ver só RH. Ó. Consigo ver aqui em janeiro como é que foi o delta, consigo ver quais foram as metas para os KPIs, ó, para ausências de fevereiro. Vamos ver só fevereiro. Ó, minha meta de ausências era de 35, a gente teve 38, entendeu? Então foi um percentual acima da meta de ausências. Nesse caso aqui é um percentual negativo, eu ultrapassei, eu tinha que ter menos ausências para ter um KPI positivo. Então, nesse caso, eu prefiro um relatório. E esse vídeo eu vou mostrar como construir esse relatório aqui do zero. Então, fica comigo até o final do vídeo que você vai aprender como que monta esse relatório aqui. Então, primeiro de tudo, eu vou organizar isso aqui. Eu vou voltar para o Excel da maneira que a gente consiga trabalhar aqui. Esse aqui já está no modelo já para apresentar, então eu vou voltar aqui com as faixas. Vou voltar aqui, ó, com minha barra de fórmula. Vou botar os títulos também. Então, como é que vai funcionar aqui esse vídeo? Eu tenho aqui meus dados, ó. Esse vídeo aqui, na verdade, esse relatório já está pronto. Você vai receber esse arquivo. Ele está no link aqui na descrição, então você pode baixar o link desse arquivo aqui, que vai ser composto com esse painel aqui, esse relatório. Eu tenho aqui também os dados que foram feitos esse relatório aqui. E eu tenho os dados novos, que a gente vai construir agora um relatório novo aqui. É exatamente os mesmos dados, mas vai ficar no mesmo arquivo. Você vai ter o que eu construí, um em branco para você construir, e esse aqui já pronto, que você já vai poder olhar as fórmulas e ver como é que você pode te ajudar para poder aprender a fazer. Então vamos lá, eu tenho aqui meus dados aqui do YouTube, né, que é dessa aula aqui, e eu tenho um relatório que eu já deixei aqui o esqueleto pronto. Ó. É só uma formatação aqui. Eu deixei pronto, o resto você vai aprender a construir aqui comigo. Então, primeiro de tudo, a gente vai criar uma tabela de dados e vai organizar esses dados aqui. Antes disso, a gente vai ter que criar uma nova coluna. E já já você vai entender por quê. Eu preciso de uma coluna para poder demonstrar que esses dados estão sendo selecionados. Quando a gente clica aqui, ó, para selecionar, vou voltar aqui em dados, eu tenho essa coluna aqui, ó, selecionado. Ó. Tá vendo? Ela tá com o número 1 aqui. Então a gente vai criar essa coluna lá dentro dos nossos dados. Isso é uma estratégia para poder selecionar somente os dados que estão sendo exibidos ali na tela naquele momento. Então vou botar aqui, ó, selecionado. Selecionado. Beleza. E eu vou criar agora aqui a minha fórmula, que vai ser uma fórmula de subtotal. Ó. Vou pegar aqui o subtotal. Vou pegar ela aqui, ó, em contar valores. E agora eu vou selecionar. Vou selecionar essa célula aqui mesmo. Vou fechar. Beleza, ele está selecionando, ele botou o número 1. Vou dar 2 cliques aqui. E vou dar uma conferida. Ctrl, dou um toque para baixo. Ó. Tá vendo? Ele preencheu todo mundo até lá embaixo. Vou só copiar essa formatação para ficar tudo igualzinho. Copiar aqui, colar aqui. Essa aqui eu vou copiar também. Ó. Vou marcar todo mundo aqui também. Estou com a formatação copiada aqui certinho. Agora, segundo ponto é Ctrl T, vamos criar uma tabela. Para criar a tabela, a gente vem em inserir e vamos criar aqui uma tabela. Criamos a tabela, lembrando que tem que estar marcado aqui, ó, minha tabela possui cabeçalhos, dou um OK, e ele criou aqui a tabela. Eu vou colocar o nome dela aqui de dados, vou botar YT de YouTube. Dou um Enter, já nomeei aqui minha tabela, vou limpar essa formatação que eu não gosto, vou deixar assim, com a formatação que já estava. E agora vamos lá criar as nossas primeiras segmentações de dados. Vou
clico aqui na tabela e venho aqui, ó, inserir segmentação de dados, que são os nossos slicers. Slicer, absoluto slicer. Eu vou ter um slicer de mês e um slicer de departamento. Cliquei aqui, beleza. Estou com os dois aqui. Vou clicar com Ctrl. Ó, selecionei os dois, vou dar um Ctrl X para recortar eles e vou levar lá para o nosso relatório. Vou dar um Ctrl V aqui e vou colar. Agora, a gente vai arrumar essa formatação aqui. Desses dois caras aqui. Esse carinha aqui, eu vou pegar ele e vou, nessa segmentação, vou colocar mais de uma coluna. Vou botar ele com 3. Como é que tá aqui? Deixa eu ver lá. Tá com 3. Deixar ele com 3 colunas e já eu vou corrigir isso aqui. E agora eu vou colocar essa formatação aqui. Para fazer essa formatação aqui dentro da segmentação de dados, a gente vai ter que criar uma nova formatação. Então eu vou clicar nesse aqui. Vamos vir aqui. E eu vou clicar aqui em novo estilo de segmentação. Isso tudo porque eu estou fazendo no modelo Dark. Se você não quiser fazer no modelo Dark aqui do Excel, tiver com um plano de fundo em branco, você pode usar qualquer outra formatação. Ó, se eu tivesse com um plano de fundo em branco, ó, essa aqui ficaria bem legal, ó, tá vendo? Ele já estaria, era só eu mudar aqui a cor, né, para poder melhorar ali a parte dos botões ali, colocar uma verdinha e já estaria ali o caso já disfarçadinho. Mas como eu estou usando aqui o modo escuro, né, que é o modo Dark, eu vou criar uma formatação Dark para poder se compor aqui dentro desse relatório. Então, vou clicar aqui, vamos em segmentação, vou vir aqui embaixo em novo estilo. Agora eu vou colocar aqui o nome aqui, ó, estilo Dark 2, porque eu já tenho o estilo Dark 1, que é aquele com um botãozinho azul. E agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer praticamente em todos. Eu vou vir aqui, ó, segmentação de dados, clico em formatar, vou vir aqui, vou colocar como negrito na fonte, a cor branca, borda, eu vou tirar a borda, preenchimento, eu vou colocar preto. Dou um OK, vamos para o próximo. Cabeçalho, mesma coisa. Preenchimento, cor preta, borda, sem borda, fonte, negrito e cor branca. Dou um OK. Itens com dado selecionado. Nesse aqui vai mudar um pouquinho. Porque é nesse que eu vou colocar a cor azul. Nesse caso eu vou colocar a cor verde. Então eu vou vir aqui em formatar. Negrito, cor da fonte branco, borda sem borda, preenchimento, eu vou colocar verde. Não sei se é esse verde. Vou colocar esse aqui, qualquer coisa muda. Dou um OK. Ó, tá vendo que ele já criou um verdinho aqui. E agora, novamente, a gente vai continuar até chegar nesses 4 últimos aqui. Ó. Esses 4 últimos também tem uma mudança. Então, vamos fazer tudo de novo. Preto, borda branca, fonte negrito, cor branca. OK. Próximo. Formata. Negrito, branco, borda sem borda, preenchimento, cor preta. Próximo. Formata, cor preta, borda branca, fonte negrito, cor branca. OK. Ó, chegamos no 4 último. Aqui, item de dados focalizado selecionado vai ser exatamente igual à seleção cancelada de itens de dado focalizado. Os dois são focalizados, então a gente vai colocar a mesma formatação. Vou clicar aqui, formatar. Aqui vai ser negrito e a cor vai mudar. Essa vai ser essa cor aqui, ó, com 15% mais claro. Preto, 15% mais claro. E tudo igual. Borda nenhuma, preenchimento preto. OK. Então vou colocar agora a mesma cor nesse aqui. Formatar, preenchimento preto, borda nenhuma, fonte, esse aqui, ó, 15% mais claro. OK. Agora para esse aqui, vai mudar um pouquinho. Negrito, a cor vai ser essa cor aqui, 50% mais claro. Vamos para a borda, sem borda, preenchimento preto. OK. E agora esse, o último, formatar, preenchimento preto, sem borda, negrito e a cor 15% mais claro. Dou um OK, OK, não mudou nada. Por quê? A gente tem que selecionar. Olha o carinha aqui, já apareceu aqui, ó. Selecionei, já tô com um cara aqui, vou selecionar esse também, já tô aqui. Beleza, acertamos o verde. O verde é exatamente esse verdinho aqui, que é o que eu quero. Agora vamos corrigir aqui o mês. Vamos voltar aqui em dados do YouTube. E aqui eu tenho o mês, eu coloquei o mês aqui com uma data, porque é uma data de valor mesmo. Então eu botei 0101 e 2024. Para fevereiro eu botei 01
02/2024 e assim por diante. O que eu vou fazer para formatar? Eu vou marcar a coluna toda, né? Ou posso só marcar os dados de mês. Vou vir aqui, ó, e vou na formatação personalizado. E aqui, ó, eu vou botar só M, 3 M's. Dou um ok, ó, já ficou com as letras aqui, janeiro, fevereiro, não deixando de ser data, tá vendo? Eu ainda tenho uma data aqui, isso é só a visualização do valor aqui que ficou para janeiro, fevereiro, março, abril, que é da maneira mais indicada. Vou dar um ok aqui, tá vendo que não mudou nada. O que a gente vai ter que fazer? Vou ter que deletar. Vou voltar lá em dados do YouTube. Vamos novamente aqui, ó, em design da tabela, seleção de dados, mês, dou um ok, já apareceu ela aqui com os dados corretos. Vou clicar aqui, ó, Ctrl X, vou voltar para lá, Ctrl V, colocar ela no lugarzinho que eu queria aqui e vamos organizar ela aqui. Vou botar 3 colunas. Já ficou ela aqui bonitinha. Vou botar ela aqui para trás, ó. Aqui, recuar. Beleza. Posso até, em vez de recuar, só organizar aqui, ó, diminuir também para ficar tudo certinho. Tá aí. Botei elas bem recuadas aqui, encostando aqui na barra. Beleza, já estamos aqui com as duas aqui segmentações funcionando. Se eu clicar aqui em janeiro, ó, e botar só financeiro, se eu voltar lá em dados do YouTube, ó, janeiro financeiro, tá? Certinho, tá funcionando. Vou limpar aqui, vou limpar aqui. E agora, como é que a gente vai fazer para trazer esses dados para cá? Agora que a gente já tem a tabela de dados, a gente vai usar a função filtro para fazer isso. E a gente vai usar a função filtro sem ficar indo. Clico, escreva aqui e volto para cá. Escreva aqui, volto para cá. A gente não vai ficar mudando, a gente vai fazer tudo aqui. Porque como a gente criou uma tabela de dados, isso é possível através das propriedades da tabela. A gente consegue trabalhar com elas quando a gente começa a selecionar a tabela pelo nome. E a gente deu o nome dessa tabela de dados YT, que é dados do YouTube, né? Então, eu vou chamar a função filtro igual filtro, tá? A função aqui deu um tab para selecionar. E a minha matriz vai ser o quê? Eu vou pegar os KPIs. Então, eu preciso da coluna de KPIs dentro da tabela de dados do YouTube, que é a tabela dados do YouTube, WZT. Então, eu vou pegar, vou procurar essa tabela aqui, vou botar dados. Ó, já apareceu a dados, que é a primeira, que é a lá desse relatório aqui, do primeiro relatório, mas eu quero essa, dados YouTube, né? Selecionei, mas não está aparecendo mais nada. Você vai abrir o colchetes. Abrir o colchete, ó, ele já vai aparecer vários outros itens aqui. E que item que a gente quer? A gente quer o KPI. Toda vez que você estiver mexendo no Excel e você tiver que selecionar, ó, algum desses itens, ou você pode vir com o mouse, que a galera que tá começando começa a usar muito o mouse, assim, usar o touchpad, mas você que já está aprendendo, já saber a utilizar o Excel de maneira mais especialista, você vai com as setinhas mesmo e vai dar um tab em cima do KPI. Dei um tab, eu selecionei ele, agora eu vou fechar meu colchete. Beleza, já peguei minha matriz de KPIs. Ponto e vírgula. E agora que vem a nossa coluna de selecionado. O que eu quero? Eu quero trazer todos os KPIs que estiverem naquela coluna quando o selecionado for igual a 1. Então, para fazer isso, eu vou vir aqui em dados, YouTube, beleza, abro o meu colchetes, vou lá no selecionado. Selecionado, dou um tab, beleza, fecho meu colchetes e agora eu quero que apareça quando tiver escrito 1. É só botar igual 1. Vou fechar e vai dar tudo certo. Deu erro. Não deu erro, deu um problema de despejar. Por quê? Eu tô escrito aqui embaixo, ó, totais. E como esse totais está atrapalhando a linha vai preencher até lá embaixo. Eu vou apagar meu totais e já vai estar trazendo todo mundo. Só que eu não quero assim, eu não quero todos esses dados aqui. Eu quero somente os dados únicos. E existe uma função do Excel que faz isso, que é a função único. Vou pegar aqui na frente dessa função aqui e vou procurar a minha função único. Peguei o U aqui, já aparece a função único, dou um tab, selecionei ela, vou lá para o final, ó. Fui para o final, vou fechar ela aqui, beleza, dou um Enter, aqui, função único. Só que dá para ficar melhor ainda. O que eu preciso para melhorar isso aqui? Eu preciso classificar de A a Z. Como é que eu faço isso? Com a função classificar. Vou clicar aqui e vou procurar a função classificar. Seleciono ela, vou lá para o final dela. Cheguei aqui no final, vou fechar, dou Enter, tá classificado certinho. Ó. Ausências, conversões, custo, entrega e assim por diante, tudo classificado. Se eu clicar aqui em logística, ele vai aparecer só as logísticas também classificadas. Vou fechar aqui. E agora vamos para estes dados aqui. Mas para puxar esses dados, primeiro a gente precisa construir esse carinha aqui.
Lembra que nos dados lá do YouTube eu fiz tudo com data? Eu fiz janeiro, eu chamei de 01/01/2000. Eita, 2024. Eu vou escrever isso tudo aqui. Eu posso deixar assim, posso arrastar, mas desse jeito aqui não vai dar certo, porque eu preciso colocar pelo menos mais um, né? Botar aqui 1, depois colocar aqui o 2, aí eu faço mais um aqui e ele vai entender, mas eu não vou fazer nada disso. Eu quero fazer de outra maneira. Eu quero fazer construindo uma data. Então eu vou pegar aqui data, ó, tá a função aqui. Na função data ele me pergunta o ano, eu vou botar o ano, 2024. Beleza. E agora ele vai me perguntar o mês. E como é que eu vou fazer numa função só para poder escrever todos esses meses de uma vez? Eu vou usar uma chave. Chaves. Não vi, não. Ei, Chaves. Uma chave e o contrabarra. Vou abrir minha chave aqui e vou botar aqui meu primeiro mês vai ser quem? O número 1. Contrabarra, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. Eu estou usando a contrabarra porque toda vez que a gente cria uma lista assim com chaves, ó, 2 chaves ali segurando essa lista, se eu não colocar a contrabarra, se eu colocar o ponto e vírgula, ele vai para baixo. Ele vai fazer uma lista para baixo ali de números, de 1 até o 12. E eu não quero para baixo, eu quero para o lado. E para ser para o lado, a gente precisa colocar o contrabarra. Beleza, já fiz aqui. O que está faltando? Ponto e vírgula. E agora o dia. O dia é o dia primeiro mesmo. Vou fechar aqui. Dei o Enter. Aqui, já construiu minha data para mim. Tá vendo que os valores, ó, são valores de data. E agora o que a gente vai fazer? Vai fazer a formatação personalizada. Vou marcar todo mundo aqui. Vou vir aqui, ó, na formatação personalizada. E como é que faz essa formatação? MMM. Beleza, já fiz a minha formatação. Tá toda certinha aqui. Só para você entender e tirar a dúvida, vou fazer aqui uma... E ver como é que o ponto e vírgula faz a função, a lista ir para baixo, ó. Fiz com um ponto e vírgula. Eu não fiz nem a lista toda. Ó, ele vai para baixo. Quando eu boto barra, ele vai para o lado, entendeu? Então é só para você entender como é que a gente está usando essa lista aqui de dados aqui. Ih, rapaz, esse aqui ficou errado. Vamos arrumar a formatação dele também. MMM. Beleza. Já está formatado. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa minha primeira aqui e vou colar aqui embaixo. Vou copiar e vou colar ela aqui também. Vou ter que arrumar a formatação desses também. Vou fazer com um pincelzinho. Clico nesse aqui, pincel. Não. Só nesse, pincel. E marco todo mundo. Ou então, né, eu marco todo mundo aqui, né? Mais fácil. Pincel e clico só no primeiro. Já formatei todo mundo aqui. Agora que já está todo mundo formatado, eu vou usar o soma 6. Um Szinho no final, porque eu vou usar várias condições para poder fazer todas essas somas. Igual, soma 6. Tá ele aqui, dou um tab, intervalo. O que eu estou fazendo aqui? É isso que você tem que pensar toda vez que você está usando o Excel. O que a gente está fazendo exatamente aqui? A gente não está em dados realizados, então o nosso intervalo de soma é da coluna dados realizados, né? Da coluna realizado lá da nossa tabela de dados. Só que a gente não volta mais, a gente sabe usar a tabela, né? Então vou procurar aqui, dados YouTube, beleza. Abro o meu colchete e quem eu quero? Valor realizado. Não é o mesmo nome, mas é o que a gente quer. Valor realizado, dou um tab, vou fechar ela aqui, beleza. E agora o nosso primeiro intervalo de critério, o que eu quero? Primeiro de tudo, eu vou separar a data. Então, o intervalo de critério, quando ele fala intervalo, ele está falando dos dados que a gente está falando. A gente não falou agora de intervalo de soma? Intervalo a gente pegou da tabela. Se é intervalo de critério, vamos pegar a tabela de novo. Primeiro a gente vai separar os dias, na verdade, os meses. Então, vamos pegar aqui, dados do YouTube. Vou abrir aqui, quem eu quero? Mês. Dou um tab, fecho meu colchete, peguei o mês, ponto e vírgula. E agora, qual é esse critério? Eu quero que os meses apareçam de acordo com esse carinha aqui em cima. Esses são os meus critérios. Tá vendo que ele ficou K10 hashtag? Por que ele ficou K10 hashtag? Porque a gente construiu uma função somente numa célula. Ele criou todas as outras. Então ele fica assim, com esse hashtagzinho aqui. Ponto e vírgula. Nosso segundo intervalo de critério vai ser o quê? Vai ser os KPIs, ó, essa galera aqui. Porque a gente quer que apareça exatamente como aparece aqui. Se tiver um KPI aqui, eu quero que some os dados realizados desse KPI. Então, vamos lá. Dados. Beleza, dados do YouTube. Abro meu colchete. Quem eu quero? KPI. Fecha aqui.
fecha aqui. Cara, não tem coisa mais simples do que usar o Excel dessa maneira aqui. Ponto e vírgula. Quem são os meus critérios? É essa rapaziada toda aqui, ó. Se tá todo mundo aqui, quem tiver aparecendo, ele vai fazer a soma. Ponto e vírgula. Beleza, já peguei esses dois primeiros critérios. E falta um critério super importante, que é quem? Aquele selecionado que a gente colocou lá. O que a gente vai fazer? Dados, YouTube. Abro aqui meu colchete, meu selecionado, dou um tab, fecho meu colchete, ponto e vírgula. E qual é o critério do dado selecionado? Número 1. Boto o meu número 1 aqui, vou fechar aqui, dou um enter e apareceu já todo mundo aqui. Se eu mudar aqui, ó, para logística, só os dados de logística. Financeiro, só os dados de financeiro. Vendas, só os dados de vendas, de acordo com o que está aparecendo aqui. Vamos limpar tudo. E agora, quem eu quero? Eu quero fazer a soma. Soma de todo mundo que está aqui. Todo mundo que for somar aqui de ausências, eu quero que exiba aqui. Para fazer isso, é só usar a função soma, igual soma. Eu vou somar todo mundo que está aqui. Beleza. Fechei aqui, dou um enter, ó, fiz a soma, todo mundo aqui. Só que eu vou botar umas coisinhas aqui diferentes aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma função C aqui. Por quê? C, abre. Esse cara aqui, essa soma, vou até pegar ela aqui, ó. Vou copiar. Se esse cara aqui for igual a 0, por algum motivo, ponto e vírgula, eu quero que fique vazio, aspas. Não é essa aspas, é essa aqui, aspas, aspas, ponto e vírgula. Se não tiver vazio, eu quero que ele se repita, que ele preencha a soma toda. Vou fechar tudo aqui, dou um enter, beleza, já fiz isso aqui. Vou fazer a mesma coisa para previsto, só que para fazer previsto eu tenho que escrever aqui, ó, dados previsto. Vou colocar aqui, ó, dados realizado. Né? Previsto. Previsto não, vou botar igual esse aqui. Meta. Vou botar aqui, dados, meta. Meta. Aqui. E meta aqui também, cara. Meta. Meta aqui também. Beleza, dados previsto e dados meta. E aqui eu vou botar o delta. Dados delta. Eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou fazer com essa coluna aqui, ó. Com a coluna que aqui está como previsto, eu vou botar a coluna meta. Dá um ESC aqui. Beleza, coluna, valor meta. Beleza, vamos lá. Vou fazer você aqui primeiro. Eu posso só copiar essa função aqui, ó. Vou colar ela aqui. E vou só organizar aqui. Eu vou vir aqui, ó, nesse carinha aqui. Vou apagar. E vou procurar lá, ó, valor meta. Dou um tab, fecho. O resto dos dados é a mesma coisa. Dou um enter, beleza. E aqui no valor delta vai ser diferente. Vai ser igual o que eu fiz, né, o realizado. Vou marcar todo mundo aqui. Menos o que era para ser feito. Marquei todo mundo aqui. Da meta também. Vou dar um enter, ele já vai preencher aqui também meus dados de delta todinho aqui para mim. Então, vamos lá fazer a soma para meta. Igual, soma. E eu vou marcar aqui, ó. A soma aqui. Vou fechar. Já vou construir o C. C, abre. Isso aqui foi igual a 0. Ponto e vírgula. Aspas, espaço, aspas, ponto e vírgula. E agora eu vou repetir a minha função soma. Vou fechar aqui, dou um enter. Já fiz os dois aqui. E agora o KPI. O KPI vai ser o quê? Quando eu faço um percentual de um pelo outro, é sempre o que eu fiz sobre... Eu vou voltar aqui. O que eu fiz sobre o que era para ter feito. Imagina se eu fosse comer, sei lá, 10 Big Macs. Vai ser o que eu comi sobre o que era para ter feito. Era para ter comido 10. Eu comi 3. Então,
igual 3 dividido pelo que era para ter feito. Comi 3, mas eu devia ter comido 10. Quanto que foi? 30% foi o que eu consegui comer do que foi estipulado, que era 10. Então, é exatamente isso. Então, o que eu fiz? Esse cara aqui. Dividido pelo que era para ter feito, que é esse cara aqui. Dividido, rapaz. Aí. Vou botar aqui em percentual. Tá aqui, 105%. Vou aproveitar, vou copiar essa formatação. Vou lá para todo mundo aqui. Vou pegar esses dois caras aqui, vou arrastar até aqui. Beleza, já tenho aqui. Esse cara aqui eram meus totais, né? Nem escrevi de novo aqui, vou botar aqui. Totais. E o totais vai ser relacionado a esse cara aqui. Então, vou pegar aqui uma soma. Soma. Vou pegar aqui, ó. Somei esse cara todo aqui. Vou somar pro lado aqui. E vou fazer a mesma coisa aqui. Igual. Soma. Vou somar todo mundo aqui. Fechei. Posso copiar também, ó. Copiei. Vou lá pro final, ó. Dou um Enter, ele já marca todo mundo. Delta, a mesma coisa. Igual. Soma. Vou somar aqui. No delta não faz muito sentido, não, mas vou deixar somado aqui. Igual. Beleza, tá aqui. A minha soma do delta também. KPI agora é só arrastar aqui. E a minha soma aqui do realizado vai ser igual. Soma do meu total aqui. Ah, o realizado é aqui em cima, rapaz. Fecha aqui. E aqui da meta. Igual. Soma. Vou pegar o da meta aqui. Marquei todo mundo. Beleza, minha soma total já está aqui. Agora, se eu clicar aqui, ó, financeiro, ele já vai mostrar aqui para mim. Se eu clicar aqui, ó, janeiro, ele vai mostrar. Ó, mas tá vendo que ficou com esses zeros aqui? Eu posso tirar isso. Daquela mesma forma. C, abre, vou copiar aqui, ó, essa função aqui. Foi igual a zero, ponto e vírgula, aspas, espaço, aspas, ponto e vírgula. Eu pego agora a soma aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, faço aqui. Agora é só arrastar para o lado, já vai sumir os zeros aqui. Faço a mesma coisa aqui. C, abro, ponto e vírgula, não, igual a zero. Agora, ponto e vírgula, aspas, espaço, aspas, ponto e vírgula, e a minha soma aqui. Só a soma. Copio, colo aqui, fecho, beleza. E vou arrastar para o lado. Então, já organizei esses aqui. Então, se eu botar aqui mais de um mês, ó, clicar aqui, ó, vai aparecer a soma só dos meses, vai somar só dos meses, tá todo mundo aqui já certinho. Vou limpar aqui para deixar tudo bem preenchido. E agora aqui, no realizado, é só eu pegar aqui, ó, clicar em cima deles, ó, porque isso aqui está composto, tem uma caixinha aqui, ó, de texto. Ó. Eu coloquei aqui, vou dar Ctrl Z. É só você criar uma caixinha de 3, é bem simples. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em cima, clico aqui na barra de fórmula, igual, e eu vou lá na soma de totais realizado. Clico aqui. Dou um Enter, já aparece aqui o valor aqui. É só eu continuar aqui, ó, e aumentando o valor, ó. Tá bom. Meta, mesma coisa. Clico na minha forma, né, no meu retângulo aqui, clico na barra, aperto igual, vamos para a meta. Dou um Enter e agora aumento aqui. Faço a mesma coisa aqui no KPI. Clico aqui, clico no igual. Não, igual é aqui não, igual é na fórmula, ó. Na barra de fórmula, igual. E agora eu vou lá, ó. Clico aqui no KPI. Beleza? Tem que botar a cor branca aqui. Vou marcar. Deixa eu aumentar ele primeiro. E vou vir aqui, ó, branco. Beleza, já está certinho aqui. Vou pintar isso aqui de cinza também. E a cor é preto. Ué, deixa eu copiar essa formatação para cá, mais fácil. E agora eu boto o percentual. Beleza.
Tá? Organizadinho aqui. Então, já está ficando aqui a carinha do nosso dashboard. Outra coisa aqui, ó. Eu preciso aqui do percentual total. O que vai ser o percentual total? Mesma coisa do que eu fiz, né? O que eu fiz sobre o que eu tinha que fazer. Igual o que eu fiz, que é esse total aqui, né? Realizado, esse cara aqui, dividido sobre o que eu tinha que fazer. Esse cara aqui. Dou um Enter, tá aqui. Posso colocar a função, aquele C ali também, ó. Lembra que eu fiz aqui? Eu vou colocar, para ficar igual todo mundo. C, abre. Esse cara aqui for igual a 0, ponto e vírgula, espaço, espaço, ponto e vírgula, eu repito ele aqui. Só ele. Fecha aqui. Beleza. Vou arrastar aqui pro lado. Tudo certo. E aqui, ó, eu vou botar a minha meta. Minha meta é de quê? De 98%. É 0,98. 0,98 aqui. Ué, tá com... Deixa eu copiar essa formatação aqui. 0,98. Voltar aqui. Do outro lado, rapaz. Aí, 0,98. Vou copiar. Vou colar para todo mundo aqui. Beleza, para que vai servir isso? Vai servir para a gente construir o nosso gráfico. Então, agora a gente pode construir o nosso gráfico. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai marcar essa galera aqui, ó, dos meses. Vou segurar o CTRL. Eu vou marcar essa outra galera aqui, ó, total do realizado. Vou marcar essa galera toda aqui, ó, total do meta. Vou marcar o percentual total aqui, ó. Marquei essas aqui por enquanto. Vamos lá em inserir. Vamos aqui, ó, nesse gráfico aqui, ó, gráfico de combinação. Beleza. Já estou com um gráfico de combinação aqui. Vou arrumar ele aqui, ó. Tá ele aqui, vou tirar o título. E agora vou aqui, ó, em seleção de dados. Na seleção de dados, a gente vai clicar aqui, ó, na série 1 e vai clicar em editar. Quando eu clico em editar, eu sei o que essa série 1 é. Ó. A série 1 aqui, nesse caso, ela tá aqui, ó, no K25, ó. K25 é essa galera toda aqui. Essa galera é quem? É o realizado. Eu vou botar aqui, ó, realizado. Beleza. Dou um OK. Vamos aqui na série 2, editar. A série 2 está aqui, ó, no K43. 43, ó, é essa galera toda aqui, ó. A galera toda da meta. Vou botar aqui, ó, meta. Dou um OK. E só sobrou o quê? Sobrou a série 3, editar, que é a série do percentual total. Vou botar aqui, ó, percentual. Vou botar KPI, né? Que seria o KPI. Eu vou botar percentual, melhor. KPI. Maiúsculo, né? E dou um OK. Então, já tem aqui. Vou dar um OK. E tá ele aqui, melhorzinho, mas ainda não tá do jeito que a gente quer. Vamos aqui em alterar tipo de gráfico. E agora que a gente vai mudar. Eu não lembro como é que eu botei aqui. Vamos ver. Eu botei linha e barra. Tá. Então, eu vou vir aqui e eu vou colocar, ó, a meta. Meta não. O percentual, eu vou colocar aqui, ó, o KPI, eu vou colocar ele como linha. Porque eu coloquei ele como o eixo secundário. Vou dar um OK aqui. Beleza, agora eu já tenho aqui os gráficos. Vou só mudar a formatação deles. Vou vir aqui em formatar. Clico no gráfico. Ó. Venho aqui em contorno, eu boto sem contorno. Boto preenchimento, também boto sem preenchimento. Eu posso vir aqui ainda em design do gráfico e mudar aqui, ó. Não, esses aqui não. Aqui, ó, alterar as cores, ó. Vou pegar um verde aqui, ó. Peguei um verde aqui. Só que ainda está faltando o da meta. E como é que a gente vai fazer para colocar o da meta? Eu vou vir aqui, ó, e selecionar dados. Eu vou clicar aqui, adicionar. Vou colocar o nome meta. Na verdade, meta não vai ficar legal, né? Vou botar aqui... botar 98%. Por quê? A gente sabe que a meta aqui, nesse caso, é 98%. Se está acima dessa barra de 98%, bateu a meta dos valores aqui. Vou clicar aqui e vou selecionar aqui, ó, todo mundo aqui. Ó. Vou fechar, dou um OK, dou um OK de novo. E agora eu tenho uma barra verde aqui, ó, de 98%. Então eu sei, ó,
as barras que passaram de 98. Se eu voltar aqui para o lado, deixa eu clicar aqui fora. Ó, se eu clicar aqui é em financeiro. Ó, tá vendo? Teve esse valor aqui, ó, não bateu 98%. Ah, olha aqui, ó. Sem consertar isso aqui também, ó. Botar um C erro aqui, ó. C erro. Abre, ponto e vírgula, aspas, espaço, aspas, fecha. Beleza. Vou arrastar aqui. Já limpei aqui, perdeu esse erro aqui. Tá vendo? Agora ele ficou aqui, ó. Eu já sei que o verde escuro está acima do KPI aqui e tudo mais. Então, já fizemos aqui o gráfico. E agora, para finalizar e organizar de vez, é a gente colocar aquela parada maneira aqui, ó, de sumir esses dados aqui. E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou botar um botãozinho aqui de ver dados, que fica bem aqui, ó, inserir. Tá aqui, ó, checkbox. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma função que vai ocultar essa galera toda aqui, ó. Na verdade, não é uma função, né? É uma formatação que vai fazer ocultar essa galera toda aqui. Toda vez que isso aqui for verdadeiro. Verdadeiro? Calma aí. Se eu clicar aqui, ele ficou verdadeiro. É, exatamente. Tá vendo? Ele fica verdadeiro aqui. Então, é isso. Eu vou ocultar todo mundo e vai aparecer quando for verdadeiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma formatação com uma condição. E é uma formatação condicional. Página inicial, formatação condicional. Vou clicar aqui em nova regra. E agora eu vou escolher essa regra aqui, ó. Usar uma regra, uma determinada fórmula. E qual vai ser a fórmula? Vou clicar aqui. Quando esse cara aqui, ó, né, que ele tá bem aqui, ó, for igual a verdadeiro. Esse verdadeiro eu coloco ele sem aspas, porque é um número do Excel. Na verdade, não é um número, né, mas é uma condição do Excel. Então, é como se fosse um número 1, seria o verdadeiro. E eu vou fazer uma formatação. E que raios de formatação faz com que mude o preenchimento dessa forma? Esse esquema aqui, ó. Formatação personalizada, você vai botar 1, 2, 3, ponto e vírgula, e ele vai fazer essa mágica pra gente. Dou um ok. Dou um ok também. Beleza, então tá lá. Já sumiu todo mundo. Sumiu os dados. Ó, beleza. E o que houve, o que faltou, na verdade, ó. Tá vendo? Faltou sumir a formatação. Então, vamos lá editar. Vamos aqui, ó. Formatação condicional, gerenciar regras. Eu vou colocar aqui, ó, desta planilha. E tá aqui, ó, essa função aqui que a gente fez. Vou vir aqui, ó, editar regra, formatação. E eu fiz isso aqui, que era só para sumir. Então, esse aqui já tá certo. Só que eu tenho que lembrar que eu tenho que colocar o quê, ó? Aqui tem que estar branco. Ah, nem precisa, né? Porque já vai sumir. Mas eu tenho que estar sem borda nenhuma e sem preenchimento, ó. Sem cores. Dou um ok. Dou um ok. Aplico. Dou um ok. Beleza. Quando eu clico aqui, tá ao contrário, né? Se eu clico ver dados, ele some. Eu tenho que colocar o contrário. Vamos lá, formatação, gerenciar regra. Vamos de novo aqui, ó. Esta planilha. Caramba, botei o contrário. É editar regra. E aqui é falso, galera. Falso. Agora vai. Aplica. Ok. Beleza. Então, quando ele não está marcado, não vejo dado nenhum. E agora eu quero ver. Vai aparecer os dados aqui para mim. Inclusive aqueles outros dadinhos ali embaixo ali. Então agora, para terminar a formatação, a gente vai congelar todos esses painéis aqui. E para congelar os painéis, a gente vai vir aqui, ó, em exibir e vamos primeiro organizar os painéis. Vamos para organizar os painéis, a gente vai clicar aqui, ó, em dividir. Dividir aqui. Então agora a gente vai pegar esse painel aqui, ó, a gente vai colocar ele aqui, ó. Vou clicar aqui em cima e agora na barra de rolagem, ó, eita, para outro lado. Eu vou pegar aqui, ó, botar certinho aqui, ó, IJ. A próxima coluna é a J. Ó. Volto. Tá vendo? J é a K. Beleza, ó. Ficou certinho. JK. E agora eu vou arrumar a rolagem para baixo também. Vou puxar, ó, essa barra aqui, ó. E vou organizar aqui. Eu vou clicar aqui embaixo. E agora aqui, ó, a barra de rolagem está bem pequenininha aqui, ó. Eu vou
botar lá para baixo e vou acertar aqui, tá vendo? Tá o 25 aqui, ó. O próximo tem que ser o 26, ó. Vou organizar, ó. Chegar ao 26 ali, ó. 25, 26. Beleza, já tá certinho os meus painéis, agora é só congelar. Congelar painéis. Já congelei aqui, ó, já consigo ver. E agora, para você conseguir apresentar esses dados, a gente ainda em exibir, vai clicar aqui, ó, tirar a barra de fórmula, tirar o título, já fizemos aqui. Vamos clicar aqui do lado, mostrar a tela inteira. Aqui, já fizemos o nosso relatório. O relatório está aí, a gente já consegue mexer no relatório tranquilamente, tudo funcionando. A gente pode colocar uma função aqui para não mostrar zero também, ó. Posso, mas aí vou ter que voltar lá, ó. Cadê? Mostrar. Barra de fórmulas. Vou clicar aqui. E o que eu vou fazer? Eu posso copiar isso aqui tudo, ó, e fazer a mesma função C. Lembra? C, abre. Se essa galera toda aqui for igual a zero, ponto e vírgula, aspas, espaço, aspas, ponto e vírgula. Se não for igual a zero, é só eu repetir a minha função toda aqui. Vou fechar, dou um Enter. Ó. Já assumiu todos os zeros, eu posso fazer isso para os outros também. Ó. Faço a mesma coisa aqui. Posso usar o Soma 6 para poder resolver esse probleminha aqui para gente. Fica bem melhor o gráfico assim, né? O relatório, né? Se esse cara for igual a zero, ponto e vírgula, aspas, espaço, aspas, ponto e vírgula, Ctrl V. Já fez aqui e faça a mesma coisa aqui. Ó. Nesse caso aqui eu vou usar o C erro. C erro. Ele aqui. Se isso aqui tiver um erro, ponto e vírgula, aspas, espaço, aspas. Vou fechar. Ele já tirou os erros todos aqui. Faço a mesma coisa aqui, ó. Nesse caso aqui eu tinha que ter usado C erro, não o ponto e vírgula. Posso botar aqui C erro agora depois também, ó. Não tem problema. C erro. Ponto e vírgula, aspas, espaço, aspas, fecho. Aqui. Fiz esse erro para esse, vou arrastar para todo mundo. Já assumiu aqui os erros todos aqui e a gente já tem um relatório aqui bem maneirinho aqui para você. Espero que você tenha gostado. Vejo você no próximo vídeo. Valeu!